precioso, profundo, tão significativo para os três capuchinhos, que também o nosso Frei Márcio fez um resumo que não dispensaria mais palavras aqui, mas eu quero saudar então a presença aqui deste momento aqui, o Kelvis, né, presidente da Câmara, na pessoa dele, vereadores e os vereadores que propuseram esta comenda, esta honraria merecida ao Frei, reconhecimento então do município de Itapienzão. Também quero saudar o seu prefeito, né, a pessoa dele e todas as autoridades aqui presentes, também os diáconos, os freis que atuam aqui nesta paróquia, as diversas pastorais, movimentos, enfim, as representações de toda a sociedade aqui nesse momento. Como bispo diocesano, também sendo frade capuchinho, né, iniciei meus estudos na entrada do seminário dos capuchinhos aqui em Novo, né, em 69, né? Então, foi o meu primeiro ano de seminário. Então, estudava aqui no colégio, né, dos freis, né? Era o colégio Anchieta, né? Tempo do Adelino Frigo, que era o reitor. Então, tudo isso marcou muito também o início da minha vocação, né? Então, a presença dos capuchinhos também na minha comunidade. A minha primeira comunhão foi com o Frei Crispim, a minha crisma foi lá em Santa Lúcia, né, o Dom Daniel Agostinho, e assim foi também a minha formação inicial, diríamos, cristã, e me despertou a ser frei a presença dos missionários capuchinhos na nossa comunidade, na minha Pinhal, onde tem a Pateira Tertúlia ali, né? Então, tudo isso foi, então, a presença capuchinha. Sou capuchinho porque existia capuchinho aqui na região, né? Então, para dizer aos senhores também, é uma honra, né, para nós, como igreja diocesana, nos seus 50 anos de sua existência, e também pela presença ativa, movida pela capacidade também do Frei Justino, com os seus confrades também, com os seus colaboradores, principalmente também hoje os nossos diáconos permanentes, mas também as religiosas que aqui atuam, né? Então, esse apoio, eu tenho certeza que Capinzal é privilegiada, né, como comunidade. É uma das maiores paróquias que eu tenho na cidade, é a maior em número de comunidades e até de municípios ao redor, porque os freis fazem um trabalho imenso, né? E ele, com 83 anos, né, é admirável a dedicação, o empenho, a alegria, a disposição constante, que taxou em muitos jovens. Inclusive, eu fico envaidecido diante da sua presença, e do seu testemunho, e da sua alegria, a sua disposição. Não tem tempo ruim para ti, né? Então, parabéns por esse momento, parabéns também a todo o município aqui de Capinzal e os outros municípios aos quais o Frei tem servido, né? Deus seja louvado, parabéns. Convidamos o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Arnaldo Carvalho, para fazer o uso da palavra. Nosso colega Kelvis Borges, em nome dele, a todos os vereadores aqui, né? Uma saudação especial ao Júnior, né, que foi o que propôs,
essa homenagem, essa justa homenagem ao Frei Justino, né? Que hoje, a partir de hoje, além de itaioense, é capinzalense também, né? Então, são poucos, viu? São poucos que tem, então, parabéns, né? Gostaria de cumprimentar também o reverendíssimo Dom Mário, né? Seja bem-vindo, né? Aqui, o senhor veio, nós conversamos lá do Frei Crispim, né? Lá na Santa Lúcia, lá onde o senhor foi a primeira Eucaristia crismado, né? Então, seja sempre bem-vindo, a gente está com as portas abertas aqui para receber o senhor também, cumprimentar o Frei Márcio, meu vice-provincial, e de uma forma especial o Frei Justino, hoje homenageado, né? Em nome, peço até a permissão em nome do senhor, né? Cumprimentar os freis, né? Os outros 3 freis que estão aqui, né? Que muito contribuem, as freiras também, né? Os religiosos que também fazem, e a comunidade católica como um todo, né? Aqui eu quero também fazer uma referência, uma homenagem a todos que contribuíram, todos os freis que passaram por aqui, né? Todos os diáconos também que estão aqui, que passaram pela paróquia, que construíram isso, né? Você imagina desde 1931, quando a igreja, né? Quantos trabalhadores, né? Quantas pessoas que se envolveram, né? E esse espírito, eu acho que continua aceso dentro da nossa comunidade, e eu sou testemunha disso, que o Frei Justino está sempre lá batendo a porta lá e cobrando lá, não só cobrando ações da prefeitura, a gente fazer alguma coisa em conjunto. Nós tivemos essa semana conversando, né? Semana passada, ou essa semana, né? Sempre cobrando, como é que não foi na missa domingo, né? Aí eu falo para ele, mas eu fui no domingo lá, não te vi lá. Brincadeira à parte, mas a gente, na medida do possível, a gente sempre colabora. Eu, como católico, né? A gente tem uma família muito perseverante e a gente tenta repassar para os filhos também essa vocação, que eu acho que é importante e se perde muito hoje, nos dias de hoje, né? E a gente precisa reacender esse simbolismo, essa situação que realmente é uma necessidade, né? Para as famílias estarem mais unidas e a crença sempre é muito importante. Então, vou deixar uma mensagenzinha assim, bem rapidinho, para não tomar a estrela do senhor hoje, né? Então, o centro das atenções está aqui. Então, hoje vivemos um momento especial de profundo significado para o nosso município. Uma noite de reconhecimento, gratidão e justiça a alguém que dedicou sua vida ao próximo, à fé e ao serviço da comunidade. Homenagear o Frei Justino com o título de cidadão honorário é mais do que entregar uma honraria. É reconhecer uma trajetória construída com humildade, amor ao próximo, dedicação e exemplo. Mesmo não tendo nascido aqui, Frei Justino escolheu esta cidade para servir. E quem escolhe servir uma comunidade com o coração, torna-se filho dela por merecimento, carinho e uma história construída. Ao longo dos anos, sua presença ultrapassou os limites da igreja. Frei Justino esteve ao lado das famílias nos momentos de fé, mas também nas horas difíceis, levando esperança, acolhimento e palavras de conforto. Seu trabalho ajudou a fortalecer não apenas a espiritualidade das pessoas, mas também os valores humanos que sustentam uma sociedade mais justa e solidária. São inúmeras as vidas tocadas por seus ensinamentos, pela sua simplicidade e pela forma sincera com que exerce sua missão. Sua caminhada deixa marcas positivas que permanecerão por muitas gerações. Por isso, hoje, este título simboliza o reconhecimento de toda uma cidade por alguém que se tornou parte da nossa história. Frei Justino, ou melhor, capinzalense Frei Justino, receba essa homenagem como prova de carinho, de gratidão e do respeito do nosso povo. Que Deus continue iluminando sua missão e abençoando sua caminhada. Paz e bem. Muito obrigado.
convidamos o homenageado desta noite, Frei Justino Félix Estou, para fazer o uso da palavra. Quando eu minha história, quando eu saí de pároco em Uraí, em 1981, Frei Magno, na época. Agora, eu estudei como pároco. Então, começou lá. Então, vemos até essa atividade. Então, vamos ler aqui umas palavrinhas. Sempre a obrigação de agradecer mesmo, em primeiro lugar, ao vereador Júnior, que teve a iniciativa de propor aos demais vereadores considerem que são honroso o título do cidadão honorário de Capinzal. Agradeço muito aos vereadores que aprovaram essa proposta e gostaria de lembrar também, agradeço muito meu grande amigo Chilão Pisanico. Foi ele que fez essa sugestão, propôs o vereador da iniciativa. Claro, foi da humanidade, apoiou totalmente a proposta dele. De certa forma, prefeito presidente, eu já me sinto cidadão capinzalense. Eu falo humano que sempre estive aqui, pelos fortes vínculos criados com esse povo muito cuidou, sempre me valorizaram bastante. Eu me sinto parte desse município. Trabalhei 4 anos, no tempo passado, mais 4, 5 agora. Eu preciso que a comprometida, tenho bastante abraço, carrego no coração, muitas ligações, muitos vínculos com esse povo, com essa terra. Porém, ter um título desse eu jamais teria imaginado. E diante disso me pergunto, por que a mim? O que quer significar esse título? O que ele quer reconhecer? Eu me pergunto, e a resposta de hoje. Creio que está relacionado ao cargo de pároco desta paróquia, que me foi confiado no maio, há 4 anos atrás. E como uma paróquia muito bem avaliada, e até vista como referência na região, penso que o título quer reconhecer esta realidade. Mas esta fase tão forte, tão intensa que vive a nossa paróquia, não é mérito nem fruto do trabalho de uma pessoa, mas inúmeras pessoas comprometidas com o anúncio do reino de Deus, através de tantas formas de evangelização. Por isso, penso, é uma questão de honestidade e até de justiça condividir esse título com muitas pessoas. Em primeiro lugar, quero lembrar aqui os meus confrades, Frei Rodinelli, Frei Vivo, Frei José Carlos. Eu estou na coordenação da paróquia, mas eles têm igual participação na condução dessa paróquia. Os ingentes trabalhos e incontáveis atividades que realizam também são dignos de reconhecimento. A dinamicidade que existe deve-se também a eles, resultado dos esforços e da dedicação de cada um deles. Eles têm uma meta. Obrigado, meus confrades. Devo lembrar também os 3 diáconos, Manoldo, Jairinho e Adão. Se hoje a paróquia está bem, deve-se em grande parte à disponibilidade e à generosa colaboração deles. Estão sempre dispostos, a qualquer hora, a presidir celebrações, assistir matrimônios e batizados, fazer exéquias e participar na coordenação das nossas pastorais sociais e muitos outros trabalhos que eles fazem aqui na nossa paróquia. Portanto, eles têm um mérito, eu partilho com vocês esse título. Obrigado, irmãos diáconos. Não posso deixar de mencionar centenas de leigos e leigas que, conscientes da missão que receberam no batismo, mantêm viva a chama do Evangelho nesta paróquia. Com amor e gratuidade, dispõe seu tempo, dons, talentos e carismas, colocados generosamente, gratuitamente, no serviço da igreja. Estão presentes, mantêm vivos e atuantes tantos ministérios, pastorais, serviços e movimentos que temos aqui na paróquia. A igreja sempre propõe que seus membros vivam com o espírito de sinodalidade. E esta paróquia realmente nós caminhamos juntos. Eu agradeço a presença desses que estão aqui nessa noite.
obrigado, irmãos, irmãs, leigos que trabalham tão intensamente na nossa palavra. E é justo também, foi lembrado várias vezes, mencionar os fiéis e padres que trabalharam aqui. Há quase um século, fui lembrado, né? Em 1931, um pequeno povoado no Capinzal foi, por Daniel Ospim, bispo de Lages, foi criada e instituída a paróquia São Paulo Apóstolo. Os dois primeiros, também padre Pedro Pelosi, padre Matias Miquelisa, em 1936, os três capuchinhos. Frei Constantino Oso foi o primeiro padre capuchinho, conheci, convivi com ele, confessei muitas vezes com ele, um santo homem, primeiro capuchinho. Depois dele, muitos outros párocos, 18, 20 párocos, mas uma longa história, construída pelo trabalho, por os três que nos precederam. Eles nos deixaram um legado extraordinário, tanto nas dimensões pastorais, espiritualidade, como também na construção de tantas igrejas, salões e outros espaços que são importantes para os vários serviços da paróquia. E a própria sociedade, inclusive o Poder Legislativo, reconheceram isso, dando o nome de ruas. Em Capinzal, a rua Frei Constantino Ouro, Frei Tito Oliveto, Frei Crispim, lá em cima, e lá em Nouro, Frei Jorge Getúlio da Silva, também uma rua com o nome dele. E o padre Miquelisa, português, que é o nome dele. E agora, uma dimensão mais pessoal, entendo que esse título me é concedido em vez do que eu sou e do que faço. Não posso separar o que sou daquilo que eu faço e o que sou. Religioso, consagrado pelos 3 votos que fiz na Ordem dos Capuchinhos, ser religioso, consagrado, é renunciar a importantes valores, como a posse de bens materiais, a vida matrimonial e a vontade própria, para construir outros bens igualmente importantes, valiosos, em vista do reino de Deus. Ser consagrado não é profissão, é missão. Ser frei capuchinho não é ser frei consagrado, não é o que se faz, é o que se vive. Pelo que o frei faz? Não é essa a pergunta. Pergunta o que o frei é um estado de vida, é uma maneira de nós vivemos a nossa vida pessoal, essa consagração, e nós somos como freis capuchinhos, e o nosso princípio fundamental, viver segundo a forma do Santo Evangelho, como nos deixou São Francisco na regra. É viver a espiritualidade franciscana na obediência, pobreza e castidade e vivê-las em fraternidade. Em segundo lugar, também foi lembrado aí, foi consagrado presbítero da Santa Igreja pelo sacramento da ordem. Eu fui dado pelo bispo, há 58 anos atrás, pela imposição das mãos e a unção ora do Cristo. O sacerdócio também é uma maneira de ser, mas em vista do fazer. Não é profissão, é missão. Não é buscar o sacerdócio para alcançar compensação financeira, não é status, não é carreirismo. Ser sacerdote é um ministério, um serviço que nos é confiado pela Igreja para participarmos do sacerdócio de Cristo, anunciando o reino de Deus, conduzindo as paróquias, os pastorais, como nós fazemos aqui em Capinzal. E no contexto dessas duas vocações, gostaria muito de citar bem. Tenho muito claro que a história da minha vida sacerdotal e religiosa sempre foi claramente marcada e conduzida pela mão de Deus. Eu, como o profeta Jeremias, posso dizer, fui escolhido desde o ventre materno. Aqui fui lido que o meu batizado foi 5 dias depois que eu nasci, mas minha mãe sempre dizia que no dia mesmo, no domingo, nasci às 3 da madrugada, por acaso tinha missa naquela capela e fui batizado com poucas horas de vida. Então já por aí começa. Deus
embarcando para o trabalho. Nasci numa família profundamente religiosa. Somos 12 filhos. Desses 12, 11 estivemos em colégio de irmãs e os homens em seminário para estudar, não. Nossa intenção, de fato, a vida consagrada. Ficamos em 3, eu e 2 irmãs minhas, religiosas, já falecidas inclusive. Então, eu percebo, Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer, para o que Ele quer. É o mistério da vocação, do chamado divino insondável aos nossos olhos. Os critérios de Deus são imperscrutáveis à razão humana. E aí, lembra Isaías? Os meus pensamentos não são os vossos sentimentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. E assim é a minha história. Desde a infância, eu fui coroinha e já falava ser padre. Não lembro quando começou, mas desde pequeno pensava muito nisso. Coroinha, virava padre da Santa Missa, lembro inclusive de um padre, padre Bernardo, um alemão, muito piedoso. No fim, ele dava 3 horas para a conversão da Rússia naquela época. Ele se colocava as mãos para adotar e rezava aquelas orações com o povo junto. Então aqui eu já me impressionava. Depois, como foi lembrado aqui, passaram os 3 gauchinhos conhecidos, depois que também, Frei Arcângelo e Frei Eugênio e o Frei Francisco Bassi. Conheci, conversei, confessei com o Frei Bassi, no Moarama, conheci bem as coisas inclusive. Mas eles pegaram a missão em 1950 na nossa terra, eu tinha 8 anos. Depois, alguns colegas meus começaram a ir para o seminário, e aqui nós encontramos, inclusive, vários passaram por aqui. Depois, eu entrei também, um pouco motivado pelos meus colegas, mas aquela marca dos fez coxinhos ficou. Esse ano, então, era simplicidade, uma guerra muito crianças. Então, em 1974, com 11 anos de idade, eu estava no seminário. Com 17, fui admitido ao noviciado a receber o padre Coxinho, inclusive não mudava o nome, Eu não lembro o nome do batismo. Com 21 anos, fiz aos votos perpétuos. Com 24, fui ordenado presbítero. Estou sempre bem rápido, bem cedo, sem ter uma noção clara do que significava isso. Depois, é claro, que vai entendendo, vai amadurecendo, vai assumindo plenamente esse processo. Então, esse processo formativo tive centenas de companheiros, seminário sempre eram 150, 170 lá no seminário Vinati. Poucos perseveraram. Frei Tito foi padre aqui, ele era padre canalantino em 1954. Ele acompanhou, convidou, preparou 25 crianças, 11, 12 anos, adolescentes talvez, e nos levou para Curitiba, em cima do caminhão. Sempre lembro, o caminhão coberto no topo, chovendo o tempo inteiro, pela Betina, passei por um meio poderoso, subindo a Serra de Joinville, chegamos em Curitiba 1 da madrugada, sentado em cima das malas, a experiência. Lá, fui um teste lá em Putiatuba, foi para Irati, fiquei 6 anos na Irati. Desde pequeno, desde então, 25, fomos juntos para a família, que sou eu. Continua a me perguntar, por que eu? E não outros. Os outros que foram comigo para o seminário, por que não perseveraram? No vestiário, fiz com 10 freis que eu separo, 2 irmãos, 4 saíram nessa ordenação. Por que eu vivi? Então, essas perguntas sempre vêm a gente para dizer, imagine quantas missas celebradas, Eucaristia distribuídas, pecados perdoados, certamente da confissão, matrimônios vestidos, enfermos confortados e ungidos pela unção dos enfermos. Quantos testemunhos de pessoas que, após um encontro de aconselhamento ou após a absolvição sacramental, renasceram, recuperaram o sentido da vida, a alegria de viver. É incontável o número de pessoas
e de comunidades evangelizadas e catequizadas pela palavra anunciada e testemunhada. Foi focado na bibliografia. As diversas comunidades que vestimos, quase 30 anos de pároco, de vigário paroquial, fui formador em unidade de formação, então todo esse trabalho. Deus sempre usando a gente como instrumento, quantas bênçãos nos traz. Realmente não é mérito da gente, é a ação de Deus. Então eu vejo o sacerdócio católico como o canal de graças, bênçãos e infinitos dons que Deus nos concede. E nós fazemos parte da sucessão apostólica, diretamente dos bispos, mas os 12 apóstolos que Cristo instituiu, e na última ceia da Feira Santa, consagrou a minha vida, por isso faça isto em minha memória. No dia da ressurreição, soprou sobre os apóstolos, se recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados. E aqueles que não foram perdoados não serão perdoados. Então Deus apóstolos essa grandíssima missão que só existe hoje na Igreja Católica, porque eles receberam diretamente. Convidamos o excelentíssimo vereador Kelvis Borges, presidente desta casa, para as suas considerações. Nosso bispo, cumprimentar o homenageado dessa noite, o Frei Justino, agradecer por tudo que tem feito pela nossa cidade, cumprimentar o Frei Márcio, belas palavras, obrigado pelas palavras e pela presença também. Quero cumprimentar a nossa vereadora Dalva, vereador Jair, vereador Júnior, vereador Valmor, vereador Cauê, vereador Francisco, vereador Enio e o vereador Rafael. Cumprimentar a equipe nossa aqui da Câmara de Vereadores que organizou esse belo momento, para nós, e não tenho dúvida o Frei Justino também. Cumprimentar a imprensa do nosso município que sempre está presente, sempre cobrindo nossas ações aqui da Câmara de Vereadores. Cumprimentar a todos que estão nos assistindo, de uma forma especial os freis, os párocos, enfim, a todos os envolvidos com a Igreja Católica. E dizer que é um prazer para nós hoje estar com a casa cheia, num momento tão especial, não só para mim, Frei Justino, mas para todos os vereadores que eu citei aqui, que aprovaram por unanimidade esse título de cidadão, uma pessoa tão especial, uma pessoa, um guerreiro, com um currículo imenso, humilde, que o tempo todo divide esse momento com vocês, com os demais freis e com a nossa sociedade. Quero aqui lembrar que os vereadores são os legítimos representantes da população. Então, a população de Capinzal agradece ao senhor por todos esses anos de trabalho prestado à nossa sociedade. Em conjunto com essa grande equipe, sim, fazendo bem para o Capinzal, fazendo bem às famílias de Capinzal. Então, nós, vereadores, falo aqui por todos eles, queremos agradecer a cada momento que o senhor dedicou, a cada momento que todos dedicaram à Igreja Católica aqui no nosso município de Capinzal, Ouros, Orté, e como foi mencionado, parte de Campos Novos. Nós temos que a todo momento agradecer e dizer que é um momento muito especial para nós também. Eu estou aqui no 3º mandato, a função do vereador ela é fiscalizar e legislar, mas nós temos o privilégio de viver esses momentos, de homenagear pessoas importantes em nosso município. Não quero me estender aqui, quero agradecer a presença de todos, e dizer que esse é o momento também de nós levar para a nossa sociedade a importância de ter um freio como o senhor no nosso município, de ter uma igreja organizada para fazer o bem à nossa sociedade. Boa noite a todos e paz e bem. Convido a todos para que permaneçam em pé para ouvirmos o hino a Capinzal.